Olá, alunos, professor Celso, deixando essa videoaula de apoio, tudo bem? Nessa aula aqui, nós vamos discutir a situação de aprendizagem 2. Então, o professor vai mostrar aqui plano de aula, bem? Qual que é o nosso primeiro foco? É a nossa habilidade. Identificar, analisar e discutir circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Em resumo, tá? A nossa habilidade aqui hoje é a gente ter um pouco de crítica, né? Não ser tão ingênuo. Muitas vezes a gente fala assim, polaridades. Eu sou evoluído, você é inferior, nós somos de um grupo, você é de outro. Então a ideia aqui é a gente olhar, reconhecer o papel de outros grupos. E aí, essa é a habilidade. Esse é o modo que vocês vão procurar desenvolver aqui com a aula que eu estou deixando pronta. Tudo bem? Então, se isso não ficou claro, a gente vai tomar cuidado aqui com formas de preconceito que muitas vezes passam batido, certo? E aí, para quem está acompanhando, o professor fez aqui o roteiro da aula. Tudo bem? Primeiro momento será uma preleção. O que é preleção? Uma breve explicação da teoria a gente vai conhecer um conceito muito importante: contradições da civilização. Aí nós vamos ler um poema, depois vamos voltar esse poema, só que agora, sabendo do conceito, e aí no terceiro momento nós vamos conhecer um grupo de pensadores. Vou falar um pouquinho deles, mas dois vão ser importantes, certo? Aí vamos olhar o grupo que eles pertenceram, e aí na última parte eu vou focalizar nas atividades. Não é uma aula difícil, tá? Não tem nada que a gente já não tenha começado a ver na retomada. Só que agora a gente vai olhar de forma filosófica, tudo bem? Então vamos lá? Aqui na apostila a gente já vê o seguinte, e aí eu pergunto para você, e vou imaginar que você vai parar um tempo sobre isso. O que você entende pelas duas palavras civilização e barbárie? Se você nunca pensou em civilização, essa é a hora. Vou dar um zoom, vou ver se eu dou um zoom aqui, né? Sobre barbárie. O professor quer mostrar aqui que elas são duas palavras como opostas. Elas são pensadas como opostas. Então, civilização é a ideia de que você tem vida cultural, vida social, pessoas que vivem de uma forma que faz sentido, é organizado. É correto o aluno falar, eu pensei em sociedade, pensei em educação, pensei em comportamento, tá? Se ainda não ficou claro, o oposto disso é barbárie. Seria o quê? Selvageria, tá? Algo cruel, desumano. Então, você vai ver que as duas palavras, quando uma está presente, se você tem um caso de barbárie, é justamente porque não tem civilização. Se você tem civilização, não deve ter barbárie. É muito difícil? Pense com calma, você vai ver. Eu deixo a pergunta: vocês são civilizados? Vocês se consideram civilizados? Se for para responder sim ou não, tudo bem? São duas palavras que são opostos. Quando uma está presente, a outra tem que sair. Tá certo? E quando nós falamos em bárbaros? Bom, muitos podem pensar no Conan, no RPG que ele gosta de jogar. Mas o termo bárbaro, ele foi criado pelos gregos. Eles pensavam em povos que se vestiam, viviam mais ou menos como a gente vê no desenho. Só que aí, o professor quer chamar a atenção. Por que bárbaro? Então, o grego ele fazia barba.
Aí agora você vai olhar. Ele até deixava a barba, mas ele sabia aparar a barba dele. E o grego entendia que todo povo que não fosse grego era um bárbaro. Mas não é apenas questão da barba. Por exemplo, os egípcios, eles conviveram aos gregos. Viveram ali povos vizinhos. Vizinhos não, né? Mas conviveram na mesma época. Os egípcios tinham arquitetura, tinham cultura, escrita, tinham tudo. E os gregos chamavam a eles de bárbaros. O grego não estava apenas falando de barba, ele estava querendo falar que assim, existe o grego, que é o padrão, o grego que é o evoluído, e existe o bárbaro. Então todos os outros povos eram reduzidos a bárbaros. Não adiantava você ter cultura e ser até maior do que a dele. O Egito foi muito maior do que a Grécia, tá? Não adiantava. E aí eu quero que vocês percebam já a ideia de civilização e barbárie, como que ela surge e como que ela serve para demarcar de um lado o civilizado, do outro o bárbaro. Tudo bem? Quero olhar aqui um poema com vocês, tá? Vou ler aqui, eu vou tentar declamar um poema. Esse poema ele está na apostila. Vou começar. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Vou ler mais uma vez. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E aí? O que você achou desse poema? É um poema muito simples? É um poema muito complicado? Vou começar olhando aqui, ó. Eu percebo algumas rimas, né? Manobra, desdobra, mar, dançar, nevoeiros e marinheiros. Dá para ver que tem ali uma rima, né? Algumas palavras casam com outras frases. São 6. Nenhuma das linhas ficou sem rima, né? Não parece que é um poema que está bem escrito? Eu acho que tá. A gente pode falar que quem escreveu esse poema é civilizado? Caso, aluno, você não saiba quem foi que escreveu, foi um poeta português, tá? O professor não está lembrando aqui, mas ele é mostrado na apostila. Então ele está fazendo o quê? Mostrando como que é o trabalho do capitão na condução do barco. O capitão tem que ser alguém que tem uma presença firme, forte, ele conduz um barco. Ele precisa dar ordem. Mas agora o professor quer perguntar uma coisa sobre. Nós vamos fazer um segundo olhar. É olhar de novo, só que agora prestando atenção. Você percebeu que o poema tenta fazer uma imagem bonita da escravidão? Como assim, professor? Eu não entendi. Então, nessa época aí, século XVII, XVIII, o Brasil estava vivendo o período da escravidão. Quando o capitão fala vibrar e rijo chicote, ele está falando de dar chicotadas. Ai, professor, eu não percebi. Olha lá, olha a ordem. Vibrar e rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Esse poema está falando do maltratos, da maldade feita com os escravos. E o pior, ainda diz que é dançar. Meu primeiro ano que está assistindo. Deixa eu perguntar, é dançar? Os escravos estavam ali dançando? O que o professor quer chamar a atenção é que muitas vezes você vai encontrar atos de crueldade, só que eles são embelezados. Eles passam despercebidos. Muitas vezes você até vai lembrar de alguma coisa desse tipo.
Olha aqui, ainda na apostila, tá? O professor vai dar um zoom aqui. Ó, deixa eu ver. Vou ler ali, ó, um do Castro Alves. Esse é o poeta. Era um sonho dantesco, o tombadilho, e das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Meus alunos, do que esse poema está falando? Tinir, para quem não sabe o que significa a palavra tinir, né? Ó, vocabulário da aula. Tinir é o barulho de metal contra metal. Quando você, por exemplo, pega uma corrente na mão, a gente chama aquele barulho de corrente, que a gente fala assim, né? Barulho da corrente, de tinir. Estalar de açoites. Quando você não dá uma chicotada, não dá um estalo, de açoite. Olhe com mais calma os outros poemas. Você sempre vai perceber isso. E aí é que tá. Alguns pensadores começaram a notar isso daí. Nossa, parece que nós temos atos desumanos contra os direitos humanos e eles são embelezados, eles ganham status de arte, eles ganham ar de civilização. Esse é o ponto da nossa aula. Agora vamos entrar ali e ver um pouquinho. Quem foram os teóricos que perceberam isso? Aqui no terceiro momento da apostila, nós vamos conhecer dois filósofos. O nome pode ser um pouquinho estranho, mas é Theodor Adorno, ou Theodor Adorno, e Max Horkheimer. Eles perceberam, no começo da modernidade, no século XX, que na nossa cultura era presente certas ações e se você olhasse com calma, você perceberia isso que nós estamos vendo agora. Eles foram acompanhando. Eu vou aqui comentar um pouco do livro deles, mas quando eles começaram o livro deles, eles deram atenção aos gregos. Porque o que eles encontram não é uma coisa só que aconteceu aqui no Brasil e Portugal. Eles percebem que a civilização tem dentro dela barbárie. Ela tem coisas horríveis acontecendo. Então, eles começaram a olhar para quem já assistiu Fúria de Titãs, Hércules. Alguns alunos lembram até do God of War. Então, se você olhar God of War, você tem muitas ações cruéis ali acontecendo. Mas elas são embelezadas, elas viram um jogo, elas vendem, são aclamadas pela crítica. Adorno e Horkheimer perceberam, por exemplo, o aluno que não conhece a história de Hércules, que Hércules escravizou, fez opressão em muitas pessoas e povos. Ele era uma pessoa até temida, só que ele era percebido como herói. Eles também perceberam que, para quem conhece a Guerra de Troia, um personagem que aparece ali é o Heitor. Ele comete muitas ações cruéis, mas ele é festejado como um grande herói. Então eles perceberam isso, falaram, nossa, ao mesmo tempo que existe uma ideia de evolução, de ser melhor, ao mesmo tempo você percebe ali, bem forte, atos de crueldade. Esses dois pensadores, Adorno e Horkheimer, eles formaram uma escola chamada Escola de Frankfurt, no início do século XX, se não me falha a memória, lá perto de 1920. Eles já foram olhando o que viria a acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então vocês vão lembrar da aula de história. Você teve o quê? A Primeira Guerra Mundial, que ocorre logo depois, assim um pouco, eu falo logo, né, algumas décadas depois da, da partilha da África. E eles acham que isso não é por acaso. Por quê? Povos que se consideram evoluídos acabam mesmo cometendo ações desumanas com os outros povos que eles acham que são inferiores e até com outros na disputa. E aí nesse instituto, esse instituto chamado Escola de Frankfurt, começaram esses inícios, começaram esses estudos. E o que foi que eles estudaram? Gente, o conceito da aula, lembra da habilidade, que é perceber ações desumanas? Então, esses dois pensadores perceberam e deram um nome, né?
contradições da civilização. Ai, professor, o que é isso? O professor vai ler. Um grupo ou indivíduo, por se sentir superior, começa a legitimar ações desumanas a um grupo ou indivíduo. Sentir-se superior, uma visão de se ver como mais evoluído, é o que caracteriza a contradição da civilização. O modo de ser do outro é negado ou visto como inferior. E isso acontece muito. Lembra que nós vimos lá sobre os índios? Os índios eram vistos como povos atrasados. Eles tiveram o modo de vida destruído. Os escravos não eram vistos como parte do grupo da sociedade. Eles eram vistos como um grupo inferior. Então nós temos que prestar atenção em como isso, às vezes, isso não é condenado. Ao contrário, isso é visto como uma missão. Não, temos que mudá-los. Então, gente, o foco dessa aula é esse conceito, tá? Contradições da civilização. Para quem não entendeu, é quando você, por se achar superior, começa a se achar no direito de fazer algo com o outro. Os poemas que nós vimos dão um exemplo, por exemplo, dão um exemplo de como já era natural a ideia de que o outro não estava sofrendo. O outro não sofria. E por que ele não sofria? Eu pergunto para vocês. Porque ele nem era visto como igual. Ele não era parte da gente. Então, quando ele tomava chicotada, não era algo que deveria me incomodar. Ele não era igual a mim. É isso que eles estão querendo que a gente perceba nos poemas, na cultura, tá? Muitas vezes no modo de agir, no modo de conviver. Então, isso daí ocorre quando você se acha superior, quando você acredita que tem dois lados, um melhor e um pior. A gente usa uma palavra chamada dicotomia. Dicotomia é você separar entre bem e mal, evoluído, involuído, superior, inferior, tudo bem? Nós e eles. Então, gente, leiam com calma a apostila, tá? O professor fez aqui uma leitura bem lenta, bem calma, bem próxima do que eu faço em aula mesmo, para que vocês possam acompanhar. Frisei que o objetivo da aula é a gente observar como isso acontece, como você separa o mundo. Lembra do grego? Não adiantava o egípcio ter obras muito maiores do que as dos gregos. Eles eram chamados de bárbaros, eles não aceitavam, né? Não era algo nem para se pensar. Então aqui, gente, para nós trabalharmos um pouco o conteúdo e desenvolver a habilidade, o professor selecionou algumas perguntas da apostila e vou ler aqui com vocês. Tudo bem? Então, a primeira pergunta é o quê? Qual a relação entre barbárie e civilização? Foi o que foi feito no início da aula. Lembra? O que você entende por um e por outro? Lembra? Quando você tem civilização, não se deve ter barbárie. Então aqui é só para retomar, tá? Na segunda pergunta, temos aqui: indique as contradições na seguinte parte do poema. Antes de ler o poema, eu vou chamar a atenção na palavra contradições. Então temos aqui o poema, é o mesmo que foi lido antes. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Agora, a gente pode retornar àquele problema da contradição da civilização. Temos um povo que está escravizando o outro, conduzindo ele como mercadoria para ser mão de obra escrava em outra terra. Você percebe alguma tentativa de embelezar isso, tá? Escreva para mim onde que você percebe isso, em que parte está acontecendo a contradição da civilização, a desumanização do outro. Tudo bem? E aí, na próxima pergunta, aqui você vai ter que refletir um pouco.
Qual o assunto abordado no poema? Você pode, de primeiro momento, pensar que é sobre o capitão, mandar, mas agora é para você ter um olhar mais crítico. Aí eu vou repetir. Qual é o assunto abordado no poema? Certo? Nossa próxima pergunta é o quê? Quem são os civilizados e o bárbaro? Justifique sua resposta. Olhando o poema, eu pergunto: quem de verdade é o bárbaro? Quem está sendo bárbaro quando você olha com atenção o poema? Agora sabendo sobre as contradições da civilização. Certo? A nossa próxima pergunta é também uma pergunta para refletir. Tá? Por que algumas civilizações procuram justificar o injustificável, que é a escravidão? Né? Por que as civilizações, e lembrando, a civilização ela tem milênios na história humana, por que tentaram justificar a escravidão? Por que tentaram justificar? Para quê? Qual era a razão de justificar a escravidão? Nossa penúltima pergunta também é uma para você refletir. Existe justificativa para um ato preconceituoso sobre determinado grupo? É uma pergunta aqui para você refletir, pensar com calma, mas tem que entender. Você acha que existe justificativa para preconceitos? Tá? Escreva o porquê também. Bem? E aí, nós vamos aqui para a última atividade, certo? Eu vou ler aqui uma pergunta do Enem, que está na apostila. Vou ler a tirinha e vou ajudar vocês a olhar com calma as respostas e refletir para responder. Então, ali, ó. De acordo com a história em quadrinhos, protagonizada por Hagar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Hagar, aí vem as alternativas. Mas vamos ler o quadrinho primeiro? Então, olha ali, ó. Hamlet. Existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo: navegantes e não navegantes. Aí o filho dele fala: de acordo com quem, papai? Com os navegantes, né? Quer dizer, os navegantes estão separando o mundo, organizando o mundo. Então, lendo essa tirinha, entendendo que Hagar, que é um navegante, vamos lembrar, um viking é um navegante. O Hagar, sendo navegante, separa o mundo entre aqueles que são iguais a ele e os que são diferentes. Então vamos, pensando nisso que o Hagar fez, a postura do Hagar é: A. Ele valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicações desse universo. B. Desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo. Ou C. Valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo. Ou D. Hagar valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar a visão de mundo de navegantes e não navegantes. Ou o Hagar fez aí: desvaloriza a pluralidade cultural e social ao considerar o mundo habitado apenas pelos navegantes. Leia com calma, lembra que o foco, a habilidade, tá, é perceber como a dicotomia superior, inferior, melhor, pior aparece. Na aula a gente viu como isso pode aparecer dentro de uma cultura, de uma civilização que se considera livre de cometer esse tipo de ação. E isso vale para nós olharmos hoje também. Tá? Sob o pretexto de se achar evoluído, pode-se cometer muitas injustiças. Tudo bem? Com isso, a aula é terminada e espero que todos consigam fazer a atividade.